gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o segundo dia da campanha. Por tema, Jesus é a nossa esperança. Jesus é tão lindo e maravilhoso, irmão, que tudo que Ele fez com um único propósito: de nos encher do Espírito Santo de Deus. O foco de Jesus é que eu, Luiz Alberto Calassi, e toda a humanidade do mundo inteiro tivesse esperança. Sempre que Ele falava algo, Ele nos dava esperança. Sempre que Ele prometia algo, era promessa de esperança. Mas sempre Ele diz que devemos ter paciência, porque a paciência é uma virtude que muitos não têm. A paciência é uma virtude que eu e você devemos ter todo dia. Eu quero dizer para você que hoje, nesse final de tarde, final de tarde de sábado, eu quero dizer para você que nessa campanha da tarde, no segundo dia dessa campanha, que Jesus é a nossa esperança, normalmente essa oração do dia, ela é mais uma leitura da palavra, uma explanação da palavra. E eu vou abrir para você que hoje, no livro de João, capítulo 14, e fala algo para você de João, algo que Jesus deixou para mim e para você, muito interessante, né? Jesus encoraja os seus discípulos. Dependendo da versão, é a promessa do Consolador ou do Espírito Santo. E diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha que coisa linda. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, disse Jesus. Olha que coisa linda. Para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Olha só, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias ao meu Pai. Já desde agora não conheceis e o tende visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não digo as de mim mesmo, mas do meu Pai que me enviou a mim. E quem faz todas as obras? Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que, se aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha que coisa linda. Meus amados, eu acho muito linda essa passagem. É uma passagem muito complexa. É uma passagem de um diálogo entre Deus e o homem, entre o Salvador e as criaturas salvas por ele.
Jesus estava sendo indagado pelos próprios discípulos a respeito para onde ele ia. E os discípulos andando com ele ainda não tinha aquela visão espiritual, ainda tinha muita visão carnal neles ainda. Porque ainda era carnais, ainda não eram espirituais. E ali, quando você vê que eles eram espirituais, quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, Jesus não encontrou eles fazendo a obra não, irmão. Eles foram todo para o mar pescar, voltaram para os seus ofícios do dia a dia. Aí quando eles chegam na praia, que eles descem do barco, vê lá Jesus com pão, com peixe assado para eles e pão para eles comer. E ali daquele momento em diante, eles passaram a se converter e ver que Jesus era verdadeiro. Jesus, ele falou. Ali no João 14 ele está falando, ó, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos não. Não vou abandonar vocês. Tenha sempre no coração que eu vou deixar o Espírito Santo. Engraçado que no Antigo Testamento foi o tempo do Deus Pai. O Novo Testamento, até o nascimento, crescimento e morte de Jesus de cruz, era o tempo do Deus Filho, que foi 33 anos e 4 meses. Depois que o Deus Filho foi, passou a ser o Deus Espírito Santo, que é a mesma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Não se divide, é indivisível. Pai, o Filho e o Espírito Santo é indivisível, o mesmo Deus, viu? E ali você vai observar que quando Jesus fala para eles, né? Ó, eu vou para o Pai, eu vou lá tem muita morada, eu vou preparar lugar para vocês, eu quero vocês comigo, eu quero todos vocês comigo, porque aonde eu estiver, você estará junto comigo. E aí os discípulos deve ter imaginado sonhos e maravilhosos sonhos, né? E cresceu a esperança neles também de subir para o céu, mas só que eles ainda não tinham aquela visão espiritual que Jesus estava mostrando para eles, era muito para eles. É igual até hoje, tem pessoas que nem conhecem o que é uma libertação de demônio. Tem pessoas que ainda nem acreditam que demônio existe, que nunca viu um endemoniado. Tem pessoas que nunca viu milagre. Igual, antes de eu ser batizado nas águas, eu aceitei Jesus. E eu indagava sempre com aquela conversa de crente, de vigília, expulsar demônio, culto de libertação, curas e milagres, que existia demônio, que existia espírito de bruxa, estranho, tudo. Mano, eu nem acreditava nisso. Eu achava que tudo era balela, tudo era conversa. Para mim era tipo assim, bateu, levou, você me fez um mal, eu te arrebento, você. Era desse jeito quando eu não era crente. E vai, eu aceito Jesus, irmão. E começa a descobrir as coisas. Que tudo aquele inferno que eu vivia fora da presença de Deus, irmão, era causado por Satanás e seus demônios. E não conseguia ver. Mas eu me propus a me alimentar da palavra. Eu me propus a me alimentar de jejum, oração, irmão. Os cristãos, eles não conseguem sentir Deus porque eles não se propõem, irmão. Pegar a Bíblia todo dia. É o meu momento devocional, 20 minutos, eu vou ler um capítulo todo santo dia. Esteja onde estiver, em casa, na rua, onde você estiver, leia um capítulo da Bíblia. Só que os cristãos de hoje não têm esse hábito. Isso é algo peculiar de quem realmente quer encontrar com Jesus. E se você não se preparar para isso, você nunca vai encontrar com o Mestre. Então, irmãos, o que eu tenho para te dizer, que quando Jesus chega, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Imagina aqueles discípulos olhando para ele, né, que estavam ali os 12 com ele separados. E vendo aquela conversa de Jesus, será que eles imaginou que Deus tinha uma fazenda muito grande? E muitas casas para eles morarem aqui na terra? Porque eles não criam no lado espiritual ainda. Eles ainda eram carnal. E ali Jesus falando para eles, ali eles não estavam entendendo. Aí veio um, perguntou, ó Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer ele. Cadê o papai do céu, que é o dono da fazenda, o dono da casa, né? O dono da mansão, que cabe nós todo mundo, me apresenta ele. Aí Jesus olhou para ele e falou, tu estás comigo há tanto tempo, não sabe que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Agora imagina, Jesus, filho de José e Maria, nascido em Belém da Judéia, foi para o Egito, voltou e foi morar em Nazaré, uma cidade de refúgio.
Não era nenhuma cidade que tinha grandes coisas. Só tinha bandido, ladrão, prostituta, assassino, leproso, tudo tipo de aleijado. Estava jogado naquela cidade. Então, irmãos, vem Jesus e fala assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Os irmãos ficou curiosos aí. Quem é o seu pai? Me mostra nosso pai para nós. Mostra o papai para mim pegar e conhecer ele. Quero saber lá, quero conversar com ele. Jesus falou assim, eu estou com você há tanto tempo e você não sabe, não me conhece. Quantas vezes, irmão, que Deus está te livrando você, está te guardando, está te protegendo. Deus te livra do laço da morte ali, Deus te livra de um acidente ali, Deus te livra de uma peste ali, Deus te livra de uma maldade ali, Deus te livra de uma dor horrorosa ali, Deus te liberta em nome de Jesus e você não consegue enxergar o Pai. Deus está no controle de tudo e todas as coisas, irmão. Irmão, o Senhor Jesus está no controle de tudo e todas as coisas. Aí vem Jesus e fala para eles que quem conhece Ele, conhece o Pai, porque Ele está no Pai. E aí mais na frente Jesus fala o que para eles? Ó, eu vou para o céu, mas não vou abandonar vocês por completo. Eu não vou deixar vocês órfãos aqui, sem proteção, sem quem guardar vocês. Só que Jesus estava falando do Espírito Santo. Eles acharam que, pelos momentos carnais, eu estou dizendo, não é a Bíblia que está dizendo, eles devem ter pensado que Jesus ia enviar alguém bem poderoso para guardar eles. Alguém que detinha algum poder bélico da terra para proteger eles, né? Mas na verdade Deus mandou, foi o Todo-Poderoso mesmo. Foi o próprio Espírito Santo para guardar eles. E ali eles não creram. Tornou a indagar Jesus de novo. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Moço, aí que eles indagou mesmo. Caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai encontrar com Deus se não for pelo Senhor. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas querem ver as coisas terrenas acontecer. Deus quer mostrar espirituais, Ele quer terrena. Quantas pessoas vêm conversar com você, irmão? Ele está espiritual e você está carnal. Dá conflito. E quantas pessoas você está ali naquela adoração com Cristo, vem uma pessoa da carne para conversar com você, dá conflito. Se você não estiver preparado para separar o tempo e o espaço, quem é espírito, quem é carne, quem é de Deus, quem é do demônio, se você não aprender a fazer isso, você vai estar sempre em conflito. De repente você quer um carro, você quer um Corolla e ganha um salário e meio por mês. Olha bem o que eu estou falando. Você quer um Corolla, câmbio e dramático, última geração, quase dos 200 e tantos mil, o melhor que tem. Aí você fala assim, eu sou filho de Deus, Ele vai me dar. E você ganha um salário e meio. Irmão, não dá nem fazer nem a revisão. É 3 mil, de 3 a 6 mil, dependendo da revisão, é até 10 mil. Não dá nem pagar o imposto, irmão. O imposto dele é aproximadamente uns 6 mil. Então, irmãos, eu não entendo muito a cabeça das pessoas. Eles querem que Deus dê algo para eles, valioso. Você não tem condição de pagar nem o imposto, nem trocar os 4 pneus. Não tem condição de fazer uma troca de óleo, uma revisão. Como pode ser isso? Quantas vezes a pessoa quer uma coisa que não tem nem carteira? Jesus é a verdade, irmão. Jesus é a verdade, não é a mentira. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Ele é a nossa esperança. Porque o que Ele falou vai acontecer. Nós não estamos órfãos. Nós não somos pagãos e somos órfãos. Porque nós temos a esperança do Espírito Santo de Deus sobre nós. E o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, livre, guarda e proteja. Vai dar vitória para mim e para você. Porque a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. A vitória é sua, pelo sangue de Jesus. Assim como Jesus foi na terra o homem que venceu todas as batalhas, incluindo a morte, Jesus vai vencer. O que é Jesus vencer esse problema seu e te dar a sua esperança de volta? Ali os irmãos, quando Jesus morre, ficaram tristes, irmão, choroso, que é de praxe acontecer. Pois quando Ele ressuscitou, Ele retornou a esperança do povo. Ele retornou a esperança dos irmãos.
Só que quando ele ressuscita, já não é mais o homem que veio em carne. Ele estava em matéria, mas era glorificado, era diferente. Você pode ver que depois que ele ressuscita, ninguém toca nele. Ninguém fala dele, ninguém toca dele e ninguém levanta contra ele. Por quê? Porque ele ressuscitou em glória. Ali quem tocasse morria. Ali ninguém ia chegar a esbofetear de novo, fazer não, porque aqui já não acontecia mais. Só para você ter uma noção, ele estava orando como ser humano, para ser preso, para ser levado para o matador, como a ovelha diz lá em Isaías 52, 53. Ele estava no Monte das Oliveiras, ou Getsemane, como queira. E lá orando, quando é fé, chega os guardas. Você é Jesus? Sim, sou. Puf, caiu desmaiado. Tornou a perguntar de novo. Você é Jesus de Nazaré? Sim, sou eu. Puf, caiu desmaiado de novo. E ele só estava orando. Imagina, eles foram lá para prender ele, para levar ele, para humilhar ele, escarnecer dele, depois pregar ele na cruz e matar ele. Ele só perguntou: tu és Jesus, o Nazareno? Sim, sou eu. Olha o que Jesus falou para ele: sim, sou eu. Para pensar. Que poder imenso é esse da oração? É o poder que nos reserva. Ele falou: olha, eu vou e não vos deixar órfão. Eu fiz grandes coisas, mas vocês, crendo em mim, vão fazer maior do que esta. E tudo que vocês me pedir, chamando por mim, eu vou conceder para vocês. Mas tudo que você pedir tem que fazer sentido e tem que ser justo, tem que ser verdadeiro o que você pede. Não adianta você pedir algo para prejudicar, humilhar, escarnecer, ou fazer algo que venha prejudicar alguém, que isso não vai acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus é a verdade, é a justiça. Amém? Deus é amor, mas também é fogo abrasador, quer dizer, fogo da justiça. Ele queima qualquer impureza, qualquer pecado, tá? Então, Jesus disse, né, na hora que ele estava ali conversando com os discípulos, que ele ia subir para o papai. E lá ele ia preparar lugar. E ele ia voltar, buscar todo o povo dele. Não é os que não querem, não. O dele. Somente quem está com ele. E aí ia levar para morar no céu, porque lá ele estava preparando o lugar. Ele falou: onde eu estiver, vós estareis comigo, disse Jesus. Olha que privilégio, irmão, você andar na presença de Deus. Você vai estar com Jesus Cristo de Nazaré, lado a lado. Amém? Pai justo, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, de deixar o Consolador sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre as nossas igrejas, Pai. Para que nós possamos, Senhor, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, que seja, Pai Santo, essa tarde de sábado, esse domingo, até domingo, Pai Santo, esse final de semana, abençoado por Deus na minha vida, na vida do teu servo e da tua serva. E em nome de Jesus eu declaro aqui a bênção, a unção e a vitória, e a paz do Senhor a todos. Amém? Que Deus seja louvado e que você possa ser engrandecido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, cheio da graça, da virtude e da esperança de Cristo, em nome de Jesus.